Mateus capítulo 6, verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem. Nós oramos, Deus, e te pedimos para que nessa noite a tua palavra fale conosco e fale aos nossos corações, que nós possamos ser edificados pela tua mensagem e encontrar o que realmente importa na vida. É o que nós oramos e desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu quero falar com você sobre esse tema, o que realmente importa. Você sabe que hoje, na sociedade que a gente vive, na era em que a gente vive, nos dias em que nós vivemos, todo mundo está em busca das coisas que realmente importam. Então, nós tivemos aqui agora a formatura do curso de noivos, pessoas buscando o que realmente importa: se casar, constituir família, ser uma família funcional no meio de uma sociedade com famílias tão disfuncionais. Ser um pai para um filho, ser uma mãe para um filho, ser um amigo, ser um companheiro. Buscar o que realmente importa é a correria de todo mundo. E essa palavra nasceu no meu coração durante essa semana. Eu estava voltando da academia, caminhando e passando por uma rua muito movimentada da nossa cidade. E tinha pessoas paradas na faixa para atravessar, tinha gente de moto, tinha gente de carro, tinha sirene. Eu me senti naqueles filmes de Nova York, assim, sabe? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu estava em Itajaí. E aí eu fiquei no meio daquilo tudo ali pensando, gente, tá todo mundo correndo atrás de uma coisa. E não fala aqui só sobre dinheiro. Eu estava voltando da academia, correndo atrás de uma boa saúde, correndo atrás de uma vida saudável. Tinha o cara que estava indo, sei lá, para a escola de inglês, para a faculdade, buscando conhecimento. Tinha o cara que estava trabalhando, buscando o dinheiro para colocar na mesa. Tinha o cara que estava dentro do banco, resolvendo problemas bancários da vida. Todo mundo buscando coisas que realmente importam. Se você não é uma daquelas pessoas, que eu espero que não seja, que vive desperdiçando a vida, você vive correndo atrás das coisas que realmente importam. Então, o pai trabalha para criar os seus filhos, a mãe trabalha para cuidar da casa, criar os seus filhos, ter uma família, o jovem vai para a faculdade para ter um futuro, e a vida é assim, todo mundo correndo atrás das coisas o tempo inteiro. Ou é só a minha vida assim? A sua também? Ou tem alguém que diz assim, não, eu trabalho porque eu gosto. Eu nem chamo de trabalho, eu chamo de hobby. Não, todo mundo, por mais que você ame o seu trabalho, tem algum momento que você fica pensando, meu Deus, a hora não passa, queria tanto ir para casa. Meu Deus, tem que acordar cedo, tem que ir para o trabalho. Por mais que você ame o que você faz. Tem aquela célebre frase, né? Trabalhe com o que ama e você nunca vai trabalhar na vida. Geralmente essas pessoas reclamam um monte do trabalho, mas elas gostam de falar essas coisas aí para parecer alguém cool ou ganhar aumento, né? Esses dias eu vi um meme, quando você vê que o chefe está te seguindo, começa a te seguir. Aí o cara chegando mais cedo no trabalho, batendo uma foto assim, eu amo esse trabalho, indo no banheiro, limpando a pia do banheiro, amando ali o que ele está fazendo, e está tudo bem. Agora, todo mundo vive a vida buscando as coisas que importam. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque tem algumas coisas na nossa vida que realmente importam. E é sobre isso que eu quero falar. Porque tem muitas coisas importantes na nossa vida. Tem muitas coisas que são prioridades na nossa vida. Agora, tem coisas que realmente importam. Um exemplo para você, essa semana eu estava conversando com um jovem, um amigo, e ele estava muito triste porque não estava conseguindo fazer as coisas que queria fazer na igreja. Servir, trabalhar, ajudar, fazer o que muita gente faz, por conta da faculdade. E aí, ele veio para mim falando, cara, meu Deus, estou me sentindo um inútil, porque eu não estou conseguindo fazer nada, porque tenho que trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, estudar à noite, chego em casa à tarde, não consigo fazer as coisas, e aí o único tempo que eu tenho para resolver alguma coisa é o fim de semana, e aí não consigo me envolver nas atividades da igreja. E eu estava dizendo para ele, mano, agora, o que realmente importa na tua vida é se formar na tua faculdade. Não é que você está virando as costas para Deus, não é que você está começando a odiar a Deus. Fica na comunhão, vem nos cultos, mas não se culpe por não poder fazer isso, porque você está fazendo outra coisa. Então, eu me lembro quando eu e a Bia, nós estávamos no nosso período de noivar para casar,
E esse período é um período muito difícil de passar, e por isso a importância de um curso como o ano, porque é o período onde os dois estão vulneráveis emocionalmente, financeiramente, vivendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Geralmente ainda são novos e imaturos, geralmente estão fazendo faculdade, estão trabalhando, estão pagando carro, estão pagando casa, estão pagando móveis, estão pagando casamento. E aí as pessoas às vezes se culpam, e eu me lembro que nessa época foi uma época onde eu tive que dar um tempo com as coisas do serviço à igreja, porque naquele momento o que realmente importava era o meu casamento. Daqui a pouco a Bia está grávida, o Teodoro vai nascer. Quem aqui já teve filho sabe, tem que colocar o pé no freio um pouquinho. E tem um problema que muitos de nós temos, que é ter tudo como uma prioridade. Se tudo para você é prioridade, nada é prioridade. Se você é aquele tipo de pessoa que prioriza tudo, você acaba não priorizando nada. Sabe aquela pessoa do trabalho que vem alguém na mesa dela e fala assim: fulano, eu preciso que você faça isso para mim. Ela fala: sim, vou priorizar. Aí vem outra e fala: fulano, eu preciso que você faça aquilo. Ela fala: sim, vou priorizar. E daqui a pouco ela está com 10 prioridades. E quando tem 10 prioridades, nada é uma prioridade. Então tem a pessoa que ela está priorizando o relacionamento, a igreja, a faculdade, a vida financeira, a vida fitness, a não sei o que, não sei o que. Aí você vira aquela pessoa daquele meme: você quer saber como que eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito. Porque essa é que é a verdade, a gente não consegue priorizar tudo. É por isso que você não pode se culpar quando você não poder participar de uma escala na igreja. Você está com preguiça, vai ficar em casa dormindo, ou você tem que sair para jantar com seus pais? São prioridades. Sua família, seus pais. Consegue entender o que eu estou falando? Agora, qual é o nível de prioridade e o que nós estamos priorizando? E eu quero elencar para você aqui 3 coisas muito importantes que nós devemos priorizar. E dentro dessas 3 coisas, existem obviamente outras coisas, e enquanto eu vou falando para você, o Senhor vai ministrando no seu coração isso. A primeira delas é o tempo. Nós precisamos aprender a priorizar o nosso tempo. E essa semana eu estava conversando com a Bia, aproveitando que ela não está aqui. Vou falar mal dela, não, estou brincando. Eu estava conversando com a Bia sobre exatamente isso, o tempo. Como nós, e não eu e ela, nós, todos nós, temos o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas. Só que o que muda de uma pessoa para outra? Como você lida com o tempo que você tem. Então, tem a pessoa, e aí lembrei porque eu estou falando isso. Porque era um dia que ela tinha muita coisa para fazer, e aí a gente foi dormir, era tipo 11 e pouco da noite, e ela falou assim para mim: amor, amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, para eu tomar café, ir na academia, porque 7 horas eu tenho compromisso. Fiquei pensando: meu Deus, que máquina, como que essa menina não está milionária ainda? É porque não é esse o segredo de ficar milionária, acordar 5 horas da manhã e ir para a academia? Aí eu falei para ela: meu Deus, amor, é isso aí, vai para cima. Aí eu acordei, né? Sabe quando você está dormindo, você só faz assim, ó, na cama, para ver se está vazia ainda, ou se tem alguém. Aí eu fiz assim, a cama vazia. Eu olhei no relógio, 5h20 da manhã, eu pensei: cara, ela foi. Aí ela foi, fez as coisas, e aí ela saiu da academia, foi para casa, tomou banho. Estava dormindo, né? Pô, 7 horas da manhã, tem que descansar. Aí eu ouvi a porta fechando, era tipo 7h20. Aí eu levantei, aí era meio-dia, ela chegou em casa para fazer almoço. Ó, quem tá solteiro aí, tá entendendo qual é a mulher que você tem que casar. Aí ela chegou em casa para fazer almoço. Aí a casa já estava aspirada, tudo arrumadinho, a louça do café da manhã lavada. Ouviram, rapazes? A mão não cai se você lavar uma louça. Aí eu estava sentado com ela na mesa, estava falando isso. Aí ela falou assim: amor, parece que já são 6 horas da tarde, mas ainda é meio-dia. E aí eu fiquei pensando nisso. Olha a importância de quando nós priorizamos o nosso tempo. Meu amigo, minha amiga, qual é a coisa que você mais ouve ou que você mais fala? Eu não tenho tempo. Quem aqui já falou isso essa semana para não fazer alguma coisa? Eu já falei hoje, algumas vezes ainda. É porque às vezes eu não tenho tempo mesmo, mas às vezes eu não priorizo o que precisa ser priorizado. Aí é o cara que ele está lá morrendo e ele precisa ir no médico fazer os exames. Não é falta de dinheiro, não é falta de médico, não é falta de clínica, é falta de
tempo. Aí o desgramado morre, a gente tem que fazer o quê? Ir lá chorar no velório dele. Meu Deus, que tristeza, morreu. Se fosse no médico, se cuidasse, se arrumasse tempo para o que realmente importa. E eu estou falando sobre isso, mas tem muitas outras coisas. Visitar os seus pais, sair com seus amigos, vir à igreja, ir para a academia, sair para caminhar, fazer alguma coisa. Nós temos tempo. Agora, para o que nós não temos tempo? Para o que não é a nossa prioridade. Então, eu na minha vida gosto de elencar prioridades. E sabe para o que eu não tenho tempo? Para o que não é uma prioridade para mim. E aí eu vou deixando para depois, e se der eu faço, se não der eu não faço, porque não é uma prioridade. E esse é o problema de muitos de nós. Em priorizar muitas coisas, não estamos conseguindo priorizar nada. E aí você não consegue ler a Bíblia, você não consegue fazer o seu devocional, você não consegue orar, você não consegue adorar o Senhor, você não consegue ir para a academia, você não consegue ir para o trabalho direito, você não consegue sair com seus amigos. Aí chega meia-noite em casa e você diz: meu Deus, a minha vida é muito corrida. E é mesmo, eu não duvido que seja. Mas talvez o que esteja faltando seja prioridade. Ou será que nós não temos 10 minutos para fechar o olho e orar, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, não deixa eu morrer, amém. Caraca, será que isso vai matar a gente? Será que a gente não tem 10 minutos para abrir a Bíblia e ler 5 versículos que vão nos alimentar? Só que é muito mais fácil ficar rolando o feed do Instagram por 20 minutos, porque não é uma prioridade para a gente. Consegue entender o que eu estou falando? E eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim também, porque a vida de todos nós é assim. E aí nós estamos abandonando o que realmente é importante, porque não temos tempo. E você sabe qual que é o pior? É verdade, a gente não tem tempo mesmo. Porque se eu acordar, e aqui não é papo de coach, tá, gente? Mas se eu acordar às 6 horas da manhã ou 10 horas da manhã, parece que eu fabriquei tempo. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Aí a gente fica dando desculpa que a gente não tem tempo. Não é que a gente não tem tempo, a gente não está conseguindo priorizar o que é mais importante. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque muita gente não está abandonando só os amigos, não está abandonando só a família, não está só se abandonando. Muita gente está abandonando o ministério que Deus lhe confiou, porque não tem tempo. E aí eu te provo na Bíblia que todo mundo que Jesus chamou teve que abandonar alguma coisa para seguir Ele. Porque hoje a gente vive na era das pessoas que tentam passar em medicina, tentam passar em direito, tentam passar em contabilidade, tenta passar em qualquer coisa, não consegue passar em nada, diz assim: não, Deus está me chamando para viver um propósito maior. Não, cara, é você que não conseguiu. Você sabe quando Deus vai te chamar? Quando você passar em medicina, passar em direito, passar em contabilidade, tiver um bom emprego, Deus vai falar assim: agora abandona tudo isso aí e me segue. Aí é muito mais difícil. Ou não foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos? Eles estavam lá pescando e não pegavam nada. Estavam pescando e não pegavam nada. Qual era o óbvio? Venham e me sigam. Eles vão se olhar e falar: gente, nós não pegamos nada, pelo menos esse cara vai dar alguma coisa para a gente comer, vamos embora. Agora não. Jesus não quer só você, Ele quer você e o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Porque Jesus prova para esses caras que nós temos sim que abandonar algumas coisas para seguir Ele. Jesus dá uma instrução para eles. Eles pescam a ponto da Bíblia dizer que os barcos começam a afundar. Eles chamam outros barcos para ajudar eles. Eles estão com um barco cheio de peixe. Peixe era dinheiro. A profissão deles era pescador. Se você é um vendedor, você bateu a sua meta. Se você era um médico, você acabou de fazer a cirurgia mais cara da sua vida. Se você é um empresário, a sua empresa acabou de bater todas as metas. Eles eram pescadores, os barcos estavam cheios. Jesus disse: agora larga tudo e me segue. Aí a filosofia fica diferente. Porque daí não é só largar a rede vazia e o barco vazio. É largar meses de contas pagas. É largar o meu sustento, é largar a minha vida, é largar tudo que eu tenho. E Jesus está dizendo: agora larga tudo e me segue. Quem quer seguir Jesus tem que aprender a largar algumas coisas. Quem quer se... Assim, vamos separar aqui os seguidores de Jesus? Quem quer ser crente
Vem para a igreja, senta na cadeira, ouve a palavra, você vai adorar o Senhor, depois você vai embora, a sua vida vai continuar sendo igual. Mas não é para esse tipo de gente que eu quero falar. Eu quero falar para o tipo de gente que quer mudar a vida das pessoas, que quer revolucionar a sua cidade, o seu estado, a sua casa, o tipo de gente que quer fazer a diferença, o tipo de gente que entende a missão que Jesus deu lá em Marcos, dizendo agora vão por todo mundo, formem pessoas, preguem o evangelho, sejam os meus discípulos. Esse tipo de gente tem que aprender a largar alguma coisa. Jesus disse: se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Seguir a Jesus é ter que largar algumas coisas para segurar nele. Seguir a Jesus é ter que abandonar algumas coisas para ficar com o que realmente importa. E aí, meu amigo, você vem para a igreja para ouvir um evangelho de que fique como você está, que Jesus te ama assim mesmo? Não. Ou você muda, ou a sua vida vai continuar sempre no mesmo lugar. Se você aceitou Jesus, Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, você vai ser salvo, você vai para o céu, a gente vai se encontrar lá, vai estar tudo bem. Agora, o que eu estou falando aqui é para gente que não quer viver uma vida de crente medíocre na terra. Uma vida de gente que vai ter história para contar, dizendo: naquele dia eu fui lá e eu orei por ele, naquele dia o Senhor me usou, naquele dia de alguma forma o Senhor fez através de mim, aquele casal, aquela família, aquela pessoa, aquele cara, aquele abraço, aquele sorriso, naquela empresa, naquele trabalho, naquela faculdade, Deus me usou. Para esse tipo de gente, o Senhor diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. A gente tem que abandonar algumas coisas que nos tomam tempo, algumas coisas que nos roubam energia, algumas coisas que nos tiram a paz, algumas coisas que nos tiram o foco. A gente tem que abandonar. Seguir a Jesus, meu amigo, é queimar as carroças. Seguir a Jesus é pegar no arado e não olhar para trás. Seguir a Jesus é ou você vai ou você fica, não tem meio do caminho. Seguir a Jesus é Paulo dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, a morte para mim agora é lucro, eu vou viver o que Jesus tem para mim. Ele mesmo diz: porque se tudo isso for uma mentira, então vamos comer, vamos beber, vamos festar, que amanhã a gente vai morrer. Só que nós acreditamos em uma vida eterna. A média da idade da população brasileira hoje é 83 anos de idade. E eu te faço uma pergunta: alguns aqui têm só mais 50 para viver? Tem só mais 70? Tem só mais 80? Uma criança que se compara a uma vida eterna. Mas você sabe qual que é o problema? O mundo está conseguindo tirar do nosso coração o senso de eternidade. Então, eu transo com a minha namorada, peco contra o Senhor, e está tudo bem. É o que Paulo está dizendo: vamos comer, vamos beber, que amanhã a gente vai morrer. Mas e a vida eterna? Eu roubo a minha empresa e está tudo bem, eu posso comprar um carro melhor, eu posso pagar aquela minha conta, eu até estou apertado mesmo, na minha cabeça até faz sentido passar alguém para trás, para ter um pouco mais de recurso, porque o Senhor não quer me ver passando necessidade. Vamos comer, vamos beber, que amanhã a gente vai morrer. Agora, quando nós temos o senso de eternidade, meu amigo, é o que Jesus disse, que o choro pode durar uma noite, a alegria ela vem pela manhã. É o que Jesus disse quando Ele ora, dizendo: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mundo. É viver, passar necessidades, passar dificuldades, passar problemas, mas no fim das contas saber que o nosso Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar. Não é um achismo, é uma certeza. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então, meu amigo, aprenda a priorizar o seu tempo. Aprenda a priorizar o que realmente é importante. Os dias da sua vida. Talvez essa semana, por mais difícil que tenha sido para você, posso te dar uma notícia? Passou. E quanto tempo a gente passa chorando, lutando, reclamando e perdendo tempo, que vai passar. Você lembra? Deixa eu voltar com você em algumas memórias na sua vida. Você lembra o sentimento de não entregar um trabalho na escola? Tem alguma criança aqui? Não, essa criança não pode ouvir isso. Você lembra o sentimento de não entregar um trabalho na escola? Eu não sei para você, para mim era desesperador. Para mim a pior ameaça que eu poderia ouvir é: nós vamos ligar para os seus pais. E a pergunta que eu te faço é:
Alguém aqui morreu por não entregar no trabalho? Mas naquele dia era o sentimento mais desesperador ou não? Quando você chega na escola e está todo mundo de cartolina na mão, menos você. Você fica olhando assim, pensando, gente, o que está acontecendo? Era para trazer cartolina hoje? É desesperador. Mas passou. E hoje, quais são os desesperos? São outros. Tem momento na nossa vida que o desespero é pagar um boleto de R$50. Depois de 100, de 500, de 1.000, de 10.000. E os problemas vão só aumentando. Por isso que não faz sentido a gente se desesperar. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. E muitas vezes a gente parece que vai explodir. E depois, a gente está rindo dos problemas. Quem aqui já riu de um momento desesperador que passou? Alguém já? Eu me lembro, no dia que estava eu e alguns amigos e a gente foi assaltado. Na hora, foi desesperador. Depois era um rindo da cara do outro. O cara não falou nada pro cara. O outro correu e abandonou a gente. O outro tentou xingar o ladrão. Mas no momento, alguém para e fica assim, não, isso aqui já vai passar, é só um filme. Não, é desesperador. Mas depois é o quê? É engraçado. Porque na hora, meu Deus, a gente vai morrer. Depois, caraca, a gente não morreu. E quanta gente perde muito tempo da vida e não morreu. Então priorize o tempo. Depois eu falo com você sobre a segunda coisa mais importante da nossa vida. Ou uma delas. Priorize as pessoas que devem ser priorizadas. Olha só, e presta muita atenção nisso que eu vou falar para você não entender errado o que eu estou te falando. Mas não é todo mundo que deve ser uma prioridade para você. E aqui, cara, mora um dos maiores erros da nossa vida. A gente prioriza a gente demais. E quem prioriza todo mundo, não prioriza ninguém. E eu não estou falando aqui sobre pregar o evangelho, se preocupar com as pessoas, amar a todos. Eu acho que isso já é página virada para todo mundo, né? O Jesus que se assentava com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, com o Zaqueu que era milionário e com o carinha que não tinha nada. Isso é página virada para todo mundo. Se preocupe com todos, ame a todos. Agora, priorize só alguns. Para de priorizar todo mundo. E Jesus nos ensina isso. Jesus amava todo mundo, cuidava de todo mundo, se preocupava com todo mundo, a ponto de dizer, alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu o poder. E aquela mulher vem, cabisbaixa, com medo, e fala, Senhor, fui eu. Ele para tudo, para a missão que ele estava indo fazer na casa de Jairo, toca nela, ajuda ela, e diz, agora vai, a tua fé te curou. Jesus ama as pessoas, cuida das pessoas, e isso nós precisamos aprender com ele. Agora, ele tem os 12 discípulos que caminham com ele. Dos 12 discípulos que caminham com ele, tem momentos que está só ele, Pedro, Tiago e João. E tem momentos que é só João. E esse é um dos grandes ensinamentos para nós. Quem fica tentando priorizar todo mundo, não consegue priorizar ninguém. E esse é um dos maiores defeitos que eu tenho, você sabia? Porque muitas vezes e talvez é um defeito de todo pastor, na verdade, que fica priorizando gente que não está nem aí pra gente. Você já teve esse sentimento alguma vez na tua vida? Cara, que coisa horrível. Você manda mensagem para a pessoa se preocupando com o miserável, e ele não está nem aí para você. Você conversa horas e horas do seu precioso tempo, e a pessoa vira as costas e faz tudo ao contrário. Mas se esse também não somos nós, que pedimos perdão todos os dias pelas mesmas coisas para o Senhor. Agora, tem quem realmente importa. E aqui mora uma coisa muito problemática dos nossos dias. Nós estamos invertendo o valor das coisas. O cara prioriza mais os amigos do que os pais. O cara prioriza mais a mulher divorciada da empresa que está dando diquinha para ele de casamento do que o pai que está casado há 40 anos com a mesma mulher. A gente precisa aprender a priorizar as pessoas que realmente importam. Sabe, e aqui eu deixo uma dica para você: elenque na sua vida pessoas que você vai ouvir em determinadas áreas. Não adianta você ficar ouvindo o cara da internet, você não sabe se esse cara é real. Você quer ver a maior desilusão
que você pode ter na tua vida? Encontrar um famoso que você gosta muito e o cara ser um mala. Alguém já teve essa experiência? Você ama muito, talvez nem é tão famoso assim, mas alguém que você conhece só de longe, só de ver, só da internet, ou só do celular, sei lá. Mas alguém que você não se relaciona, quando você conhece a pessoa pessoalmente, é um mala. Você é um miserável, quanto tempo que eu passei ouvindo essa pessoa? Porque nós hoje estamos passando às vezes mais tempo com quem está longe do que com quem está perto. Você sabe qual é o problema que nós temos de valorizar quem está perto? É que quem está perto a gente vê os defeitos, a gente vê as falhas, a gente vê os erros. É por isso que o marido da mulher do Instagram é muito mais bonito e legal que o seu. É por isso que a mulher do Instagram é muito mais bonita e legal do que a sua, porque você vê ela acordando. A do Instagram, você só vê quando ela está arrumada para gravar o stories. É por isso que o empresário que você segue no Instagram tem muito mais resultados do que o cara que tem a vendinha na esquina da tua casa. Porque o cara do Instagram, ele só vai mostrar os resultados positivos e não os negativos. Eles falam em 2 milhões de faturamento, mas é bruto. Às vezes fechou a conta e ficou devendo, igualzinho a tua empresa. Só que nós estamos nos preparando, ou nós estamos nos tendo como referência gente de longe, e esquecendo de priorizar as pessoas que estão perto. Nós estamos tendo como referência pessoas que ainda não construíram nada. O cara que ficou milionário vendendo o curso que você comprou, e não ensinando o método que ele está te ensinando, e não aplicando o método que ele está te ensinando. A pessoa que está dando dica de casamento, mas nunca foi casada, e não a tua mãe que está aguentando o teu pai há 50 anos. A mulher que está dando dica de maternidade, que nem teve filho ainda, e não a tua mãe que te criou até aqui. Consegue entender que nós às vezes priorizamos as pessoas erradas? Porque quem está perto a gente vê os erros, a gente vê as falhas, mas às vezes a gente não consegue ver os acertos. Mas às vezes a gente não consegue ver as coisas boas que fez. Priorize o seu tempo e priorize as pessoas certas. Gente que tem frutos. A Bíblia diz que nós vamos conhecer as árvores pelos seus frutos. Quais são os frutos? Quais são os frutos dessas pessoas? Quais são os frutos das pessoas que estão perto? De novo eu repito para você: ame a todos, esteja perto de todos, seja acessível a todos, mas não priorize todos. E por último, e o mais importante, depois de priorizar o seu tempo, depois de priorizar as pessoas que realmente importam, priorize em conhecer o Senhor e se conhecer. Porque se a gente for falar aqui só sobre conhecer, ou melhor, se conhecer, é vazio, porque não tem como nós nos conhecermos se nós não conhecermos quem nos criou. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você só se conhece plenamente quando você conhece quem Deus é plenamente. Nós somos um reflexo de Deus. O templo e o santuário do Espírito Santo dele, é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. Somos habitados por Ele, nos relacionamos com Ele, viemos a uma igreja, frequentamos cultos, oramos, aplaudimos, choramos, nos arrepiamos. Às vezes a um Deus desconhecido, que é o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus que faz milagre, o Deus que opera sinais e maravilhas. Mas eu não sei quem é esse Deus aí mesmo, de verdade eu não conheço Ele. Eu sei que Ele faz, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é amoroso, porque eu ouço todo mundo falar isso. Mas o quanto você conhece desse Deus? O quanto esse Deus é importante ou é uma prioridade para você? E aqui é uma coisa muito importante, e guarda isso no seu coração. A única forma de você se conhecer plenamente é conhecendo quem te criou. A única forma de você saber quem você foi criado para ser, não são os métodos do Instagram, não são os métodos que eu posso te ensinar, o que eu posso te falar, não são os métodos da terapia, não são os métodos do ChatGPT, tudo isso pode até te ajudar, mas só tem uma forma de você se conhecer plenamente: Deus se revelando a você. E isso pode até parecer uma ciência vazia, por isso que a gente precisa da Bíblia. A Bíblia vai falar sobre um cara
ou melhor, dois caras, dois irmãos, Esaú e Jacó. Você conhece a história desses dois caras? Eles são irmãos gêmeos, obviamente nascidos da mesma mulher. Só que Jacó principalmente, carrega uma crise dentro dele. Porque hoje não é tão relevante isso, mas naquela época o primogênito era tipo assim, o top, e o que vem por segundo é o filho. O primogênito é o cara que vai herdar, é o cara que vai ser como o pai, é o cara que vai seguir o caminho do pai, que vai continuar a profissão, que vai continuar as coisas, é o primogênito. E Esaú nasce primeiro, e Jacó vem depois. E aí a gente vai para a Bíblia, e aí tem dois episódios muito relevantes e muito importantes da Bíblia. O primeiro é quando Jacó, ou melhor, Esaú, troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Você já ouviu essa história? Esaú está lá cheio de fome, Jacó está ali preparando uma comida, ele fala, cara, eu estou morrendo de fome, me dá uma comida aí. Aí ele fala, tem isso aqui, mas primeiro, eu vou ser o primogênito, você troca a primogenitura comigo? E aí o cara está ali cheio de fome, e não sei o que, come ali, e a partir de agora, Jacó é o primogênito. Aí depois, Abraão está lá bem velhinho, quase morrendo, e ele fala assim, traga-me Esaú para eu dar uma bênção para ele. E é aquela bênção que eu te falei, a bênção da primogenitura, agora eu vou morrer, e você vai ser o primogênito, e é isso aí. Aí, Jacó se veste como Esaú, para parecer Esaú e receber a bênção do seu pai. E aí a Bíblia vai dizer que ele coloca lá o perfume de Esaú, coloca a roupa de Esaú, Esaú era cabeludão, era peludão, coloca pelo de animal no corpo dele. Quando Jacó chega diante do seu pai, já muito idoso, sem enxergar, sem ouvir direito, ele diz, meu pai, sou eu, seu filho, Esaú. E aí o pai sente o cheiro é de Esaú, toca, o toque é de Esaú. E aí ele dá a bênção, e Jacó recebe essa bênção do primogênito. Aí lá em Gênesis capítulo 32, tem um episódio de Jacó lutando com um homem. E esse homem, aqui isso a teologia chama de uma teofania, é o Deus encarnado, ou o próprio Deus, ou um anjo de Deus. E Jacó luta com esse cara a noite toda. E depois de toda essa luta, a Bíblia diz que esse anjo toca na coxa de Jacó, e Jacó fica ali carregando essa marca. Provavelmente Jacó mancava ou tinha alguma limitação no andar. E nesse momento esse homem faz uma pergunta para Jacó. Ele pergunta assim, qual é o seu nome? Olha que pergunta importante. O cara que sempre teve crise de identidade, o cara que sempre quis ser como Esaú, o cara que falou para o seu pai, meu pai é o seu filho Esaú. Esse cara agora, depois de uma luta, de um dia, de uma noite de luta, ele recebe essa pergunta de novo, qual é o seu nome? E ali, ele não diz que ele é Esaú, ele não diz que ele é quem ele não é, ali ele reconhece, eu sou Jacó. E nesse momento, o nome dele é mudado, e esse homem diz para ele, agora você não vai mais ser Jacó, a partir de agora o seu nome vai ser Israel. E ali Jacó então recebe uma nova identidade. Qualquer coisa na sua vida, não adianta se você não reconhecer quem você é. E Jacó carregava dentro dele essa dor de ser o cara que veio agarrado no calcanhar, o aproveitador. Era o significado do seu nome. Era como se, por exemplo, meu nome é Pedro, e Pedro significa aquele que não vale nada. Aí os caras iam perguntar, qual que é o seu nome? Eu falo que meu nome é João. Porque toda vez que eu falo que meu nome é Pedro, eu me lembro, é o que não vale nada. E todo mundo sabe que é o que não vale nada. E quando Jacó reconhece quem ele é, ele recebe a verdadeira identidade dele. A partir de agora você não é mais Jacó. Você não é mais o que veio agarrado no calcanhar, você não é mais o aproveitador, você não é mais o que vem em segundo lugar. A partir de agora o seu nome é Israel. E você vai ser pai. E aí agora, a gente dá um salto para o Novo Testamento. Mateus capítulo 16. Jesus está sentado com seus discípulos. Você está entendendo o que eu estou falando? Está conseguindo compreender? A gente está falando sobre reconhecer quem nós somos e entender quem Deus é. E não tem como entender quem eu sou se eu não entender quem Deus é em primeiro lugar. Entendeu a matemática? Reconheço quem Deus é, logo reconheço quem eu sou. Mateus capítulo 16, Jesus está com seus discípulos. Jesus faz uma pergunta. Ele diz, quem os homens dizem que eu sou?
E aí os discípulos começam a responder, dizendo: olha, eles falam que você é um profeta, eles falam que você é Elias que ressuscitou, está um burburinho falando que você é um monte de coisa. E aí Jesus faz uma outra pergunta. Lembra? Jesus estava com todo mundo o tempo todo, amava todo mundo, mas ele tinha as pessoas que ele priorizava. E agora só na galerinha dele, ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E nesse momento, Simão, que ainda não era Pedro, responde dizendo: Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele dizendo: isso não te foi revelado nem por carne nem por sangue, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. A partir de hoje seu nome será Pedro. Eu reconheço quem Deus é e Ele me apresenta quem eu sou. E esse é um defeito de muitos de nós. Nós ainda não reconhecemos quem Deus é na nossa vida. E a gente está assim, ó, igual barata tonta. Quem eu sou? Alguém me responde, por favor, quem eu sou? Com o que eu vou trabalhar? Qual vai ser minha faculdade? Com quem que eu vou casar? Por que isso? Por que aquilo? E por que aquilo outro? E Jesus está dizendo: quem eu sou para você? Qual é o meu nível de importância na sua vida? Em qual lugar de prioridade eu estou no teu dia? Será que eu sou o que realmente importa? Quando nós não entendemos quem nós somos, nós começamos a nos tornar quem as pessoas querem que a gente seja. É por isso que uma mãe chora no caixão do filho que foi morto pela polícia, porque ele não nasceu para ser um traficante, mas ele se tornou aquilo. Nenhuma mãe cria um filho para ser um bandido. Todas as mães criam os seus filhos para serem bons homens, bons pais e bons cidadãos. Mas quem não sabe quem é, se torna o que as pessoas fazem dele. É por isso que hoje em dia tem tanta gente se tornando tanta coisa. Agora, acabou de viralizar um vídeo do Felca falando sobre a adultização. Alguém viu esse vídeo? Gente que não sabe quem é e nem deve ser cobrado porque tem 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e é impossível realmente você saber qual é o seu propósito de vida com 16 anos. Tem gente com 30 que não sabe ainda, que ainda está perdido. Mas essas crianças começam a se tornar quem não são, pelos seus pais não saberem quem elas são. Mas eu estou falando aqui para gente que é adulto, para gente que já paga suas contas, para gente que já é responsável pelas suas atitudes, para gente que já pode ser preso. Para de ficar procurando quem você é. Centraliza, respira e entende que você só vai entender quem você é quando você entender quem Deus é na sua vida. Por isso que tem gente que faz 5 faculdades, 10 faculdades, pode fazer 30. Se não descobrir quem Deus é, você nunca vai saber quem você é de verdade. É por isso que você chega lá para aquela vozinha de 50 anos, 50 anos vozinha é sacanagem, né? Aquela vozinha de 70 anos, de 80 anos, aí ela tá lá bem velhinha, aí você fica falando, você fala um monte de coisa para ela, e ela não tá nem aí porque você está falando, porque, cara, ela já criou os filhos dela, já criou os netos dela, ela já sabe quem ela é. Se o cabelo dela tá bonito ou tá feio, se a roupa dela tá legal ou não, ela não tem que provar mais nada para ninguém, mas nós temos. E esse é o problema, eu provar quem eu não sei quem eu sou. E aí tá todo mundo pintando o cabelo desse jeito, não, então eu vou provar assim, aí eu vou lá e pinto meu cabelo. Tá todo mundo cortando o cabelo desse jeito, eu não sei quem eu sou, então eu vou cortar desse jeito também. Tá todo mundo colocando essa roupa, eu não sei que roupa que eu uso, porque eu não sei quem eu sou, então eu vou colocar essa roupa também. Aí tem aquele cara, na rodinha dos roqueiros, que ele não sabe nem como é que ele fica, sabe? Ele só quer estar ali. O cara metendo um hang loose na rodinha dos roqueiros. Porque ele não sabe quem ele é de verdade, então ele tá ali. Ele ouve música, ele bate cabeça, ele mexe o cabelo, mas cara, o cara não leva jeito, entendeu? Vou te dar um exemplo meu e aí eu vou terminar. Eu me lembro da minha época, lembra, João? A minha fase de skatista. Mano, 2014, 2013, quem lembra do Restart? Voltaram agora esses dias aí, apareceram e desapareceram de novo. E o meu nome é Pedro Lucas, e os 2 principais vocalistas eram Pedro Lucas. Eles andavam de skate e usavam calça colorida. Meu Deus, a primeira calça colorida que eu achei, eu comprei. O primeiro skate que eu achei, eu comprei. A primeira rampa que eu vi, eu lembro até hoje. Lá no Oswaldo Reis, na frente da Suzuki, tinha um Ralphzinho. Eu aprendi essa palavra na minha época de skatista. Aí eu subi ali, aí tinha uma poça d'água.
E no meu curso de skatista, não dizia que o skate para na poça d'água. E aí eu desci. Eu lembro até hoje assim, ó. A hora que eu dropei o Ralph, obviamente a poça d'água tinha um monte de água, o skate parou na água, eu fui de cara no chão assim. E aí levantei, pleno, porque eu queria me tornar um skatista. E eu nunca soube andar de skate, eu não sou um skatista. Eu já quebrei dois dentes tentando andar de skate. Porque, cara, Deus não me criou para isso. Agora, o cara que é skatista, ele vai lá, pega o skate e ele faz o que você quiser. Só que não adianta eu ficar tentando ser quem eu não sou. Não adianta eu vou quebrar os dentes. No meu caso, eu passei vergonha, quebrei alguns dentes e me machuquei. Mas tem gente que morre tentando ser quem não é. E o pior do que morrer, tem gente que vive. Porque se morrer, morreu logo, acabou a vida, é isso aí. Agora tem gente que vive tentando ser quem não é. Aí perde 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos e se torna alguém vazio de si mesmo. Nunca fez nada para ninguém, nunca mudou a vida de ninguém. E a vida da pessoa foi um grande ponto de interrogação, dizendo: quem Deus me criou para ser? Tenha um encontro com Deus. E esse encontro, Deus vai te revelar quem de fato Ele é. Esse encontro não precisa ser um culto. Esse encontro não precisa ser um retiro. Esse encontro não precisa ser uma conferência. Para Pedro, esse encontro foi uma pergunta. Para Jacó, esse encontro foi uma noite inteira de luta. Tem gente que vai ser sentado na mesa com um copo de Coca Zero, Jesus perguntando: quem diz que eu sou? E tem gente que vai ter que lutar. Ou um ou outro. Quem reconhece quem Deus é, recebe quem de fato foi criado para ser. E de verdade, a minha oração é que essa palavra te tire a paz e você não consiga mais viver sem descobrir quem de fato você foi criado para ser. A minha oração é para que essa palavra coloque no seu coração uma fome por descobrir quem Deus é e para que Ele se revele a você e te diga quem você foi criado para ser. Ele nos criou, Ele nos formou. Jeremias vai dizer que antes mesmo, enquanto nós estávamos no ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos, Ele já tinha planos a nosso respeito. Esses planos permanecem, nós mudamos, a nossa ideia muda, os nossos planos mudam, Deus permanece o mesmo. E em nome de Jesus, que Ele traga sobre nós a consciência de que Ele está à porta e bate, e quem abrir, Ele vai entrar.